4 erros que iniciantes no AE normalmente cometem. Se você está começando no AE, fica aqui comigo que eu vou te contar para você não cometer esses erros. Já deixa o seu like, faz comentários aqui, eu adoro ler os comentários de vocês, respondo o máximo que posso. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vamos lá? O primeiro erro é não avaliar. Normalmente, quando a gente fala de avaliação no atendimento educacional especializado, muitas pessoas ficam assustadas. Mas eu não sou psicólogo, eu não sou médico, como que eu vou fazer a avaliação dessa criança? E a gente precisa separar, entender que a avaliação não é uma avaliação clínica. Você não vai dar um diagnóstico para a criança ali no atendimento educacional especializado, porque você não é médico, você não é pessoa especializada para isso, né? Preparada para isso. Então, essa avaliação, ela é uma avaliação de cunho pedagógico, é uma avaliação do desenvolvimento dessa criança, né? Daquilo que é esperado para aquela faixa etária que ela está e para você observar se ela está fazendo ou não, se ela está dentro daquele padrão ou não de desenvolvimento. E assim, existem várias escalas de avaliação, vários protocolos de avaliação, mas não necessariamente você precise adotar nesse primeiro momento um protocolo de avaliação. Você não está fazendo um rastreio, diagnóstico, nada desse tipo. Você só quer saber se essa criança sabe ou não determinada coisa. Será que essa criança sabe apontar? Será que essa criança sabe falar? Será que essa criança sabe pedir? Será que ela já consegue separar um objeto do outro, classificar, fazer análise e síntese visual? O que ela sabe fazer, o que ela não sabe fazer? Ela sabe escrever? Ela consegue fazer um movimento de pinça? E como que eu descubro isso? Se eu der, por exemplo, um lápis na mão dela, eu vou descobrir como que ela segura esse lápis. Então, às vezes a gente fica procurando protocolos e tal, e isso é legal, porque tá ali organizado pra gente fazer, e no final você tem como ter mensurar, né, um resultado, você fazer uma análise daquilo que você avaliou, isso é muito importante, é legal. Esse vídeo não é para falar sobre protocolos de avaliação, mas para dizer que é importante que você avalie o desempenho dessa criança, o que ela sabe fazer, o que ela não sabe fazer, porque é a partir disso que você vai montar o seu planejamento. Então, assim, chegou um aluno lá na sala de recursos com deficiência intelectual ou com autismo para você atender, você já tem o laudo dessa pessoa, né? Ou está em investigação, mas o que o autismo deixou nessa pessoa? O que a deficiência intelectual deixou nesta pessoa? Né? Quais são as dificuldades que ela tem? Né? Ela tem dificuldades adaptativas. Dificuldades de, por exemplo, fazer a própria higienização, de se alimentar sozinho, né? Então, você vai observar quais são as dificuldades que a pessoa tem, aquilo que ela precisa desenvolver, né, para ela ter autonomia, e com base nisso é que você vai fazer o seu trabalho. E você só vai conseguir fazer se você primeiro avaliar. Essa avaliação, ela passa por esse momento de observação da criança ou do adolescente, enfim, observação daquela pessoa que está ali que você vai trabalhar. Eu, sinceramente, gente, não compreendo como algumas pessoas conseguem, eu não sei se conseguem, né, fazer esse atendimento no AE sem avaliação. E muitas, às vezes, criticam, não, mas a avaliação não é para o professor do AE. É óbvio que a avaliação é para qualquer professor, inclusive o professor da sala regular, quando ele inicia o ano letivo, ele, teoricamente, deveria avaliar a sua turma, fazer uma diagnose, saber ali o que aquelas crianças sabem, o que não, para a partir disso ele iniciar a exposição dos conteúdos dele, a estimulação dessas crianças. Então, isso é básico. Saber como que você vai ensinar alguém determinada coisa se você nem sabe se de fato você precisa ensinar aquilo, ou se talvez é isso aqui que você precisa ensinar. Então é importante primeiro você fazer esse rastreio, né? O que essa pessoa sabe, o que ela não sabe. E o primeiro passo é essa avaliação pedagógica, é essa observação do desenvolvimento, né, dessas áreas de linguagem, de leitura, né, de escrita, de interpretação, a área motora, toda a área social. Então, tudo isso você vai observar nesse momento de avaliação. No meu curso aí na prática, eu mostro como fazer a avaliação, né? Eu falo de alguns protocolos e eu ensino a usar um tipo desses protocolos para você avaliar a criança. Eu vou deixar o link na descrição, caso você tenha interesse em participar do curso aí na prática, as matrículas estão abertas. Bom, esse é o primeiro erro, não avaliar. Então, se você não tem o hábito de avaliar o seu aluno, comece a avaliar. Esse é o primeiro passo para que você tenha sucesso aí no final do ano letivo, avanços significativos com esse aluno. O segundo erro é não planejar. Às vezes acontece da pessoa não avaliar e fazer uma espécie de planejamento e entender que está fazendo ali o planejamento educacional individualizado.
E, gente, as coisas precisam estar casadas, conversar, né? Se você não avaliou, você vai montar um planejamento com base no quê? Ah, eu resolvi que eu vou entregar tal atividade, tal tarefa para essa criança porque eu acho que é legal. Essa não pode ser a lógica, né? Como que você vai buscar os recursos pedagógicos, as atividades que você vai fazer, as dinâmicas, os jogos, com base no quê? No que está na moda, no que é legal, no que é colorido, no que é mais caro, no que é mais barato, no que... Com base no quê? Então, é importante que se avalie o aluno, porque com base na avaliação, você vai montar o seu planejamento, que é a segunda etapa. E é um erro que muitas pessoas cometem, né? De não planejar. Faz o atendimento, assim, a pessoa chega ali na sala, aí tem aquele monte de jogos, de brinquedos. Ah, o que eu vou fazer hoje? Ah, hoje vamos brincar com o jogo da memória, com Lego, vamos usar esse brinquedo aqui de pescaria, o quebra-cabeça. Tá. Mas qual o seu objetivo com todas essas coisas aleatórias? Onde você quer chegar? O que você quer desenvolver? O que essa criança precisa desenvolver? Ele precisa desses jogos, dessas? Talvez até precise, mas assim de forma aleatória, de forma desorganizada, como que você vai fazer com que ele avance de alguma maneira e como que você vai perceber se ele avançou? Então, avaliou, percebeu quais são as áreas? Ah, ele tem dificuldades sociais, de relacionamento. Então, o meu planejamento vai ser focado nessa área que eu percebi. O que eu vou fazer? Aí eu vou fazer um atendimento onde eu vou colocar o João com a Maria e o Bernardo para que eles possam ter um momento ali de socialização, fazer algumas tarefas juntos. Então, isso foi pensado, existe uma previsibilidade, existe algo que foi organizado em prol daquilo que eu observei lá atrás. Então, o meu planejamento está alinhado com aquilo que eu observei na avaliação. Então, o primeiro passo, né, o primeiro erro é não avaliar, então avalie. O segundo erro é não planejar, então planeje com base naquilo que você avaliou, que você percebeu que tem de necessidade de demanda para o seu aluno. O terceiro erro, né, é as pessoas não registrarem. Às vezes elas até seguem esse passo, fazem a avaliação, ok, aí faz lá o relatóriozinho da avaliação, aí faz o planejamento, tem lá o plano educacional individualizado bonitinho, lindo, maravilhoso, arquivado. Às vezes cumpre o que está ali, às vezes não, infelizmente, às vezes acontece isso. Só que aí a pessoa não registra, ou até talvez ela cumpra de fato aquilo que está ali no planejamento. Ela olhe, tá, eu preciso desenvolver essas habilidades aqui a médio prazo, ou a curto prazo, ou essas aqui a longo, eu vou usar tais recursos e estratégias para isso, beleza. Só que fica ali. No momento, no dia lá, porque esse documento, o Planejamento Educacional Individualizado, você vai elaborar uma vez e você vai usar ele, sei lá, para 3 meses, para 6 meses, talvez aí para 1 ano. Não é uma coisa que você todo dia vai mudar aquele documento, né? Você vai observar os avanços da criança, se for necessário fazer alterações significativas, você vai fazer, senão é um documento que você vai usar em um tempo maior. Agora, o dia a dia, o seu plano de aula, aquilo que você vai fazer, quando eu falo plano de aula, gente, eu tô falando da sala de recursos, tá? Mas eu tô dizendo ali das suas anotações, do seu planejamento do dia com a criança, tá? Para não fazer confusão aí com a sala de aula regular. Isso que você vai fazer no dia a dia, ele é o grãozinho de areia de todo dia que compõe o todo que é o planejamento educacional individualizado. Tá? Aquilo que você colocou lá no PEI para o ano que você quer alcançar com a criança só vai ser alcançado se todos os dias você fizer esse pouquinho diário. E esse pouquinho diário de estimulação que você faz precisa estar registrado em algum lugar. Seja no seu caderno de plano de aula, mas não é só registrado assim, vou fazer tais atividades em tópicos. É você registrar como que a criança respondeu àquele estímulo. Você apresentou determinado jogo, como que ela reagiu àquilo? Né? Ela teve dificuldade de fazer, ela fez com facilidade, qual foi o tempo que ela levou para realizar determinada tarefa. Existem alguns documentos que eles são padronizados para a gente mensurar isso. Por exemplo, no meu curso aí na prática, eu disponibilizo alguns arquivos para os alunos para eles fazerem essa avaliação diária, porque aí você tem como mensurar. Você não vai avaliar uma coisa hoje, amanhã outra e depois outra, porque depois como que você vai ter um gráfico disso? Né? Fica difícil. Então, vamos supor, se você vai observar, hoje você vai apresentar a cor vermelha para o seu aluno e ele vai dizer para você vai apresentar vermelho e azul. E aí ele vai responder para você vai perguntar que cor é essa? Vermelha? E ele vai responder para você sim ou não. Você vai lá e marcar no seu protocolo. Sim, que ele acertou, né? Sim, ele acertou. Aí amanhã você pergunta para ele que cor é essa? Vermelha. E aí ele vai, acertou, ok.
2 acertos. Aí depois você pergunta que cor é essa? Ah, é azul. E aí ele acertou. Ok, acertou. Então você ou errou, né? Você vai ter ali dados de que você apresentou a cor vermelha, ele teve X acertos, apresentou a cor azul, ele teve X acertos e X erros. Então você tem uma maneira de mensurar o número de acertos e erros, né, de respostas que aquela criança deu para aqueles estímulos que foram emitidos, né? Você estimulou ela, você apresentou, você mostrou alguma coisa para ela, seja para ela identificar, ou para ela nomear, ou para ela apontar, e ela te deu uma resposta àquilo que você fez, né? Que foi correta ou não, ela acertou ou não, e você tem que registrar isso, porque você vai atender inúmeros alunos durante o dia, e você não vai lembrar o que o João respondeu quando você perguntou sobre a bola vermelha. Então, você precisa registrar. E o registro não é esse relatório no final do ano de o aluno se desempenhou bem ao longo do ano, não é isso. E às vezes as pessoas confundem, cometem esse erro. E é muito comum, tá? Porque não é um hábito da escola fazer isso, não é um hábito, infelizmente, né? Então, por isso que isso é muito comum. Mas dentro do curso, como eu mencionei, eu disponibilizo esse material já pronto para o aluno só baixar e poder fazer isso dentro da escola e registrar. Mas você pode criar os seus próprios registros, né? Aqui tá só uma dica, né, para vocês fazerem o registro. Isso é fundamental, não é esse registro, esse relatório anual do desempenho do aluno, tá? É um relatório diário, né? É um registro, não é nem relatório, é um registro diário das respostas que o aluno dá aos estímulos que você, professor do AE, emite ali para ele diante daquele momento de atendimento, né? Então, esse é um erro, não registrar, não avaliar, não planejar, não registrar. E o último erro, né, é não compartilhar. Muitos professores ficam com medo de compartilhar o conhecimento, de compartilhar as estratégias que estão utilizando ali dentro da sala de recursos, que estão dando certo, com o professor da sala regular. E, gente, por que esse medo, né? Eu sei que é difícil em muitos lugares o diálogo com o professor da sala regular. Eu sei que é realmente um desafio, né? Não são todos os professores que são abertos, muitos falam que, eu não tenho... não sou formado para isso, eu não sei como fazer isso, não sou obrigada. As pessoas falam as mais absurdas coisas, mas elas não pensam nisso na hora que vão ser professor, né? Porque quando você entra nessa área, na área educacional, e você vai lidar com gente, com ser humano, com crianças de várias famílias e culturas e educação diferente, você tem que ter em vista que você não vai ter ali uma fileira de pessoas do jeito que a gente idealiza, né? O aluno perfeito, isso não existe, né? Existem crianças que, com ou sem diagnóstico, têm características diferentes, comportamentos diferentes e maneiras de aprender diferentes. Então, é um desafio. Isso não significa que, então é fácil para o professor tem que se virar. Nós escolhemos essa área, nós escolhemos ser educadores, então nós precisamos encarar a educação como nosso desafio diário. Eu preciso ser um eterno aprendiz, eu nunca posso parar de estudar, porque eu preciso sempre estar ali um passo à frente no sentido de ter o que dar para o meu aluno, né? E se isso for aprender a fazer uma adaptação, eu preciso aprender a fazer uma adaptação, né? Eu não quero fazer isso, Jéssica, eu não quero lidar com uma criança com autismo. Então a gente precisa repensar o que eu estou fazendo nesse lugar, porque elas vão continuar nascendo, surgindo, existindo, e as que já estão aí a gente não vai botar num copinho e despachar para Marte, né? Então, assim, é preciso dar esse choque de alerta nas pessoas, porque às vezes a mentalidade é essa, né? De que, eu não quero esse aluno aqui. Eu sei que o professor da sala regular, ele não tem apoio de muitas maneiras. É o salário que é ruim, é a falta de suporte, é a falta de conhecimento técnico da escola, é um monte de coisa para fazer, é um monte de demanda para esse professor, né? Então, assim, eu não estou dizendo de forma alguma que é fácil, porque não é mesmo. É um desafio, é cansativo, é estressante, é verdade, é tudo isso. Mas essas crianças estão aí, a gente precisa fazer alguma coisa porque a gente escolheu a educação. Né? Então, assim, se tá tão difícil que eu não consigo, eu preciso rever se eu estou no lugar certo, se é isso que de fato que eu quero pra mim, né? Porque a gente pode fazer qualquer coisa da vida, gente, mas se a gente escolher ser educador, existem muitos desafios que vêm com isso, muitos, muitos. E talvez a gente não vai romper ou superar todos no nosso tempo, ou tem coisas que a gente não vai conseguir fazer. E às vezes a gente fica frustrado por isso, né? Porque você se empenha e não consegue.
mas a gente também não vai conseguir abraçar o mundo e fazer coisas das quais não estão ao nosso alcance. Então, eu sempre digo, está ao seu alcance, professor da sala regular. Está ao seu alcance, professor da sala de recursos. Faça da melhor maneira, faça brilhantemente. O que eu acho assim absurdo são as pessoas abrirem mão de fazerem aquilo que é competência delas, que elas podem fazer, porque elas não querem. É diferente. Tem escolas que têm todo o suporte, que dão todo o suporte tecnológico, acessibilidade para o aluno, para o professor, mas o professor não quer. Sabe aquela pessoa que, olha, você pode me entregar pronto o material para eu dar para o aluno, eu não quero me envolver com isso. Infelizmente tem gente assim, eu já lidei com gente assim, né? É triste, mas infelizmente tem. E é esse tipo de pessoa que eu acho que tem que repensar se está no lugar certo, né? Porque aí, ao invés de ajudar o aluno, atrapalha o aluno e a si mesmo. A gente precisa ser honesto com a gente, né? Se eu não gosto do que eu faço, vou para outra área. Mas ficar na educação não significa que vai ser fácil, vai ser um desafio. E você, se está chegando aí, precisa saber disso. É desafiador, não é fácil, é desafiador, mas também é recompensador você colher o fruto do seu trabalho. Você vê aquilo que você está fazendo produzir resultados no desenvolvimento da criança. Será com 100% das crianças? Provavelmente não. Mas você vai colher frutos e isso é recompensador. Bom, esse vídeo de hoje foi para falar sobre esses erros de iniciantes que a gente comete e que você pode não cometer se você der uma olhada assim, nessas dicas que eu dei hoje aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas tenham acesso a esse conteúdo. Comenta aqui abaixo o que você acha dessas coisas que a gente conversou aqui no vídeo, tá bom? Me fala um pouquinho sobre como é o desafio do IEA na sua escola, porque eu sei que Brasil afora é um desafio. Eu tenho alunas de vários lugares do Brasil e elas me contam assim, eu ainda consigo ficar assim surpresa com algumas coisas que eu ouço, porque são muitos absurdos que acontecem, infelizmente. Mas esse aqui também é um lugar pra gente conversar, pra gente ter esse momento de interação, de desabafo, né? Porque é um desafio. A inclusão é um desafio, mas é também uma necessidade real. Não tem pra onde correr, não dá pra fingir que não existe, a gente precisa se mover e fazer alguma coisa. E outra coisa, gente, tem quem não queira aprender, mas tem quem quer aprender. Então não fique com medo de compartilhar. Ah, Jéssica, mas eu não sei muito, eu tô começando. O pouco que você sabe, que você está adquirindo de conhecimento, que você está buscando, compartilhe com os professores da sua escola, compartilhe com os professores da sala regular. Tem muita gente que quer aprender, tem muita gente que não sabe por onde começar, por onde buscar. Então, seja essa pessoa que difunde o conhecimento, que compartilha, não fique com medo. Se você está fazendo, está dando certo essas estratégias dentro da sua sala de recursos, compartilha, vai ser muito importante para o professor da sala regular, vai remir o tempo dele, né? Vai ajudá-lo ali dentro da sala regular. E quem quiser ser alcançado por esse conhecimento vai ser alcançado. Você faça o seu trabalho lindamente, encante, exale aquilo que você faz de melhor para que as pessoas possam usufruir, né, desse conhecimento assim também como você, ok? Até o próximo vídeo.